Dando agora a teoria do conhecimento, nós partiremos em seguida para a filosofia das ciências, que é uma coisa que deve abrir para a compreensão de todo o panorama cultural atual e das questões fundamentais que estão em disputa no momento. Isso já seria o segundo ano. Quanto aos 2 últimos anos do curso, a coisa está completamente aberta, mas o plano para esses 2 próximos anos é este. Aí também nós não podemos esquecer que nem todas as pessoas que fazem esse curso estão, vamos dizer, interessadas numa atividade de estudo filosófico assim, ex-professo. Tem muitos escritores, artistas, gente das ciências naturais, etc. Há uma gama variada de interesses. Quer dizer, o nosso interesse o nosso objetivo não é formar filósofos no sentido acadêmico da coisa, mas formar se possível, uma elite intelectual, uma nova elite intelectual, abrangendo, portanto, as várias áreas da atividade intelectual possível. Então, a todo momento nós temos que, vamos dizer, abandonar a linha coerente de exposição doutrinal filosófica para voltar a certos assuntos que são de interesse cultural mais geral. E nós vamos fazer isso na medida do necessário. E esse necessário é avaliado justamente pelas perguntas que me chegam. Quer dizer, as perguntas são muito importantes para eu ter um feedback. Ademais, tem um outro aspecto fundamental e eu coloco entre os objetivos prioritários desse curso. Se nós queremos realmente criar uma elite intelectual capaz de sanear o ambiente intelectual brasileiro, a coisa mais óbvia é que nós temos que começar pela restauração da linguagem. O estado da língua portuguesa hoje é tão lamentável que ela já não funciona efetivamente como instrumento de comunicação, quer dizer, para além de um certo nível muito básico e elementar de informação. Por exemplo, eu noto que cada vez menor é o número de pessoas capazes de captar uma ironia, uma nuance, quanto mais aí de explicar as suas percepções dos lances mais sutis da psique humana. Esses dias, por exemplo, eu estava lendo novamente um livro que eu acho maravilhoso, que é A Terceira Existência de Joseph Kerckhoven, da Jacob Wasserman. E, vamos dizer, as descrições de estados interiores e de sutilezas na comunicação humana, hoje, eu creio que no ambiente brasileiro seriam quase incompreensíveis. As pessoas não pegam estas sutilezas. De modo que não só, vamos dizer, a comunicação, mas o próprio tecido da vida humana no Brasil, ele se rebaixou muito. Quer dizer que, hoje em dia, a língua portuguesa no Brasil, ela serve apenas, vamos dizer, para exprimir certas emoções e certos impulsos imediatos de natureza puramente animal. Como, por exemplo, medo, dor, ciúme, né? Desejo sexual, etc. Tudo coisa muito elementar, muito corriqueira, muito boboca, no fim das contas, né? Então, e pior, à medida que a língua e, portanto, o nível de consciência decresce, a capacidade que as pessoas têm de observação crítica desta mesma situação também decresce. No outro dia eu li uma matéria escrita pelo Lucas Mendes, que é o sujeito lá do programa Manhattan Connection, que era normalmente um sujeito inteligente, e ele falando de um compositor brasileiro que vive nos Estados Unidos, que tinha composto uma ópera que não estava conseguindo encenar nem gravar a ópera dele de maneira alguma. Isso dava a ideia de que era um gênio incompreendido o sujeito. E diz que o indivíduo também compunha algumas músicas mais populares, no estilo que ele dizia ser o do velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? E ele dava lá a letra de uma das músicas. Quando eu li a letra, eu fiquei absolutamente passado, de tão idiota que era a coisa, porque a música chamava Cheiro de Xereca, né? E o conteúdo, bom, eu imagino que o Luiz Gonzaga poderia fazer alguma coisa tipo cheiro de xereca, mas ele faria alguma coisa engraçada e que teria algum sentido. Porém, o sentido total da letra é o seguinte: quando eu sinto o cheiro de xereca, eu fico excitado. Eu digo, raios, quem é que não sabe, né?
né? Isso, eu acho que, por exemplo, o meu cachorro, o Big Mac, ele tem exatamente essa mesma emoção. Eu não vejo nenhuma dificuldade em compreender uma coisa dessa, né? E não vejo sequer que uma letra de música popular deva ser composta para dizer uma coisa tão, né, assim, tão simplória, tão material, tão imediata, que coisas que não é preciso dizer, não é isso? Isso é a mesma coisa que você diz, olha, o olho enxerga, o ouvido ouve, a língua sente gosto, e cheiro de xereca me provoca uma ereção crônica. Precisa dizer isso? Não precisa, todo mundo sabe. Então, quer dizer, você baixamos para o nível, quer dizer, da redundância mais chata, mais rasteira. E isso assinala, vamos dizer, uma situação grave. Eu acho, agora, não acho tão grave o sujeito compor essa porcaria, quanto um crítico ler e achar que aquilo é uma coisa notável. Quer dizer, é evidente que isso assinalou uma baixa de consciência. Normalmente a linguagem, sobretudo a linguagem das artes, é usada para transmitir coisas que normalmente você não perceberia, né? Já dizia o velho Hippolyte Taine, que é a função das... Você lembra se foi Hippolyte Taine? Taine. Diz que a literatura, ela existe para dizer aquilo que os simples fatos não dizem. Não é isso? Então quer dizer que, por exemplo, quando um romancista descreve uma situação, um diálogo e tal, é preciso que, vamos dizer, que nas entrelinhas esteja dito muito mais do que as próprias palavras do diálogo dizem. E justamente articular essas palavras de modo a revelar o que está por trás delas, essa é toda a arte. Agora, o que há por trás de uma emoção, né, tão primária, tão literal e direta como essa que é a musiquinha celebrada pelo Lucas Mendes, né, veiculava. Então nós estamos descendo, quando você vê essa coisa toda de rap, de música popular, como é hoje em dia, ela é toda simplesmente expressão de obviedades físicas imediatas, que normalmente, vamos dizer, nem uma criança precisa dizer, porque a criança sabe daquilo, né? Se dissesse que vamos dizer, o sujeito, quando sente cheiro de xereca, ele tem fome, eu digo, bom, aí seria uma coisa extraordinária, uma informação extraordinária, mas dizer que ele tem excitação sexual, mas, o cheiro existe para isso mesmo, né? Entre os animais, né? O cio, tá aquela cachorrinha no cio, os outros são avisados, ficam tudo excitados, vão lá falar. Quer dizer, é a coisa mais antiga e mais óbvia do mundo. E então você não tem mais, vamos dizer, um segundo plano por trás da linguagem. Normalmente a literatura tem vários planos, quer dizer, você pega, sei lá, uma página de Goethe, o Marcel Proust, o Dostoiévski, você pega camadas e camadas e camadas de sentido que vão, né, às vezes vão até infinito, quando você lê, sei lá, lê a primeira linha do primeiro terceto lá da Divina Comédia de Dante, eu digo, escreveram-se volumes e volumes e volumes, né, para explicar o que o Dante quer dizer com o meio do caminho, o que é a selva oscura, o que é o estar perdido, etc, etc. Né? O verso de Camões transforma Salvador na coisa amada. Isso aí dá para dá muito pano para manga. Agora, você pega a letra do sujeito e fala, como é que vamos fazer uma hermenêutica deste treco aqui? Não é hermenêutica, é esta frase, quer dizer, esta frase. Não há mais nada do que acrescentar. E essa frase mesmo diz muito pouco. Né? É como se dissesse, olha, os fósforos acendem, né? E assim por diante, o carro não anda sem gasolina. Informações dessa ordem, isso é tudo que se consegue dizer em português. Então nós temos a primeira função de uma elite intelectual é restaurar a língua portuguesa. Essa restauração não acontecerá se nós não começarmos pelo essencial, que é a restauração do sistema de verbos. A língua portuguesa no Brasil é a única que na história do Ocidente perdeu duas pessoas verbais. Perdeu a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, obrigando-las então a rodeios, né, para distinguir se você está falando da própria pessoa que está na sua frente ou de um terceiro. Porque se nós não temos o tu e o vós, acabou a possibilidade de comunicação. Não é isso? Então,
você começa a apelar, vamos dizer, para uma expressão indireta, né? O próprio você, voz-me seja uma expressão indireta, é como se fosse Vossa Excelência. Quer dizer, você está falando não à pessoa, mas à excelência que você supõe que reside nela, e que é um terceiro personagem, né? Se eu chamo o Lula de Vossa Excelência, eu não estou me referindo à pessoa dele, mas ao cargo que ele ocupa, que é um terceiro elemento na comunicação. Então, esses rodeios vão se tornando, vou dizer, cada vez mais complicados e tornando a comunicação, né, cada vez mais difícil, tá certo? Tanto que, viajando pelo mundo, você observa que em nenhum país a distância entre a linguagem formal, vamos dizer, de um discurso, de um livro, de um tratado científico, é tão distante da língua corrente como no Brasil. São praticamente duas línguas. Se você escrever na língua que o povão fala, ninguém entende. E mais ainda, essa é uma língua de curta duração. Porque você tem os elementos de gíria, tem as construções improvisadas, que dentro de 2 anos as pessoas não conhecem mais. Por exemplo, você experimenta em pegar um exemplar do Pasquim, o jornal Pasquim, que nos anos 70 era, vamos dizer, a língua da juventude carioca. O Pasquim hoje se tornou incompreensível. É mais fácil você ler Camilo Castelo Branco do que ler o Pasquim, porque aquela língua toda se perdeu. Quer dizer, a língua popular se transforma muito rapidamente. E não há um tempo de estabilizá-la na literatura. Então, resultado, a linguagem formal e a linguagem informal vão se distanciando. Ao ponto que a possibilidade de educar pessoas, quer dizer, partindo da linguagem informal delas e trazendo-as para a língua formal, é quase impossível. Não há mais nada o que fazer isso. Outro dia um sujeito me escreveu uma carta dizendo, olha, gosto muito dos seus artigos, mas o fato é que para a juventude eles se tornaram incompreensíveis. Porque você usa palavras como silogismo, verossímil, né? E eles não sabem o que são essas coisas. Eu digo, mas como pessoas de 20 anos no universitário não sabem o que quer dizer a palavra verossímil? Não, de fato não sabem. Não é isso? Então, se nós não restaurarmos esta língua formal, língua de cultura, como instrumento de comunicação, acabou, não vai haver cultura superior no Brasil jamais. Ao passo que se você observa que a língua popular, não digo a língua de certos grupos fechados, por exemplo, se você pega, sei lá, um grupo de jovens num determinado bairro, eles têm lá a sua comunicação, mas eles sabem que se eles forem para outro bairro, eles não podem falar do mesmo jeito, né? Senão não vão ser compreendidos. Mas no Brasil a pessoa não tem esta noção. Cada um acha que a língua do seu local é a língua universal. Então cai exatamente na definição do provinciano. O provinciano, já dizia, Ortega y Gasset é o sujeito que acha que o mundo é igual à sua província. Quer dizer, ele não sabe que existe. Provinciano é o sujeito que não sabe que existem outras províncias. E no Brasil todo mundo é assim, que o sujeito usa ingenuamente aquela linguagem do seu grupo de referência e acredita que o universo tem a obrigação de compreendê-lo. Então, não sendo possível, vamos dizer, uma língua formal que seja, vamos dizer, compreendida mais ou menos por todos, então, a comunicação de realidades mais sutis ou de estados de alma se torna absolutamente incompreensível. Então, isso aí assinala, às fim das contas, como eu disse, uma crise de dimensões quase antropológicas, quer dizer, a perda de certas capacidades humanas que já estão consolidadas por milênios de civilização. É isso, então, eu acho que eu comentei aqui o artigo do Humberto Eco, comentei, né? Onde ele diz que as pessoas que não receberam, vamos dizer, uma formação religiosa não podem entender, por exemplo, certas obras de arte. Eu digo, não, mas elas não podem, não é que elas não podem entender certas obras de arte. Elas praticamente não podem entender nada da cultura dos séculos anteriores. Então você tem um processo de esquecimento geral e, portanto, de baixa formidável da consciência histórica e da consciência geral. No Brasil isso aconteceu, vamos dizer, com muito mais profundidade e com enorme rapidez. Se você observar, por exemplo, se você lê escritos brasileiros dos anos 40, eles já são muito estranhos hoje. Muito, muito, muito. Quer dizer, e você não pode dizer que a mesma coisa aconteça nos Estados Unidos. Claro que o sujeito vai ler o livro de Dickens ou
o Henry Fielding, ele, claro que ele vai sentir a diferença de tempo, mas ele mais ou menos sabe localizar de que época é que ele sabe distinguir a linguagem, digamos, do século XIX, do século XVIII, do século XVI, né? E no Brasil ninguém tem mais isso. Quer dizer, um senso da história da língua, ninguém tem mais. Eu digo ninguém, eu estou falando pessoal universitário. Inclusive pessoas que se dedicam ao estudo profissional de letras. Então, é claro que se a restauração da língua é tão importante, então isso não é um problema específico do ensino de filosofia, tá certo? Mas, do treinamento intelectual geral, e nós teremos que voltar a isso de tempos em tempos, tá certo? Claro que eu não posso, nas dimensões desse curso, eu mesmo promover ou dar a vocês os instrumentos dessa restauração, mas eu posso lhe indicar outras fontes, sugerir certos exercícios, sugerir certas leituras que lhes deem isso, né? Então, agora, voltando ao que é o nosso tema específico deste ano, esse primeiro ano foi dedicado a duas coisas. Primeiro, a lhe passar certas técnicas da vida intelectual em geral. Não técnicas do estudo da filosofia, mas técnicas de melhoramento da sua inteligência e de integração da sua consciência. Né? E, em segundo lugar, fazer uma série de considerações sobre o aspecto, vamos dizer, existencial da vida intelectual. Quer dizer, o que é o exercício da vida intelectual nas condições da sociedade brasileira e mundial hoje em dia. Certo? E, nesse sentido, eu tenho observado, e vou reiterar aqui novamente, que o principal obstáculo, vamos dizer, não só ao aprendizado da filosofia, mas a todo progresso intelectual pessoal, não é um obstáculo de ordem intelectual, tá certo? Mas de ordem psicológica e moral. E se a pessoa não tem, vamos dizer, a estrutura de caráter necessária para essas atividades, por mais que ela estude, não vai adiantar. Tá certo? O primeiro motivo pelo qual eu digo isso é o seguinte: você estudar e você descobrir coisas, você avançar no mundo do conhecimento, é saber coisas que outras pessoas não sabem. Isso é por definição. O que quer que você tenha estudado, as pessoas que não estudaram aquilo não sabem. E, não só nesse curso, mas qualquer curso de filosofia, qualquer curso de ciência em alto nível, você vai adquirir conhecimento que, para a totalidade das pessoas do meio que você frequenta, são absolutamente inacessíveis. Ora, saber o que os outros não sabem modifica completamente o teor das suas relações com eles. Não é isso? Então, é sempre lembrar o negócio do William Hazlitt, as desvantagens da superioridade intelectual. A primeira desvantagem é que as pessoas não te compreendem como compreenderiam alguém do nível delas. Tá certo? Muitas vezes eu reparo que alguns alunos sofrem com isso, porque simplesmente não estavam avisados que saber é saber o que os outros não sabem. Tá certo? Então, esperavam que os seus, vamos dizer, amigos desprovidos de qualquer interesse intelectual superior continuassem a compreendê-los e amá-los como faziam antes. Eu digo, isso é absolutamente impossível. Isto não existe. Então, num primeiro momento, sentindo-se então rejeitados pelos seus meios, pelo seu meio, as pessoas ou carregam, vamos dizer, uma solidão terrível, se sentem angustiadas, ou então buscam algum outro grupo de referência. Já vou voltar a este assunto daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, deixa eu dizer como é que a aquisição de conhecimentos, como é que a elevação do seu nível intelectual modifica as suas relações com outras pessoas, né? Então, Goethe dizia que o talento se aprimora na solidão, mas o caráter se aprimora na agitação do mundo. Então você sempre tem que levar em conta esses dois pontos. E, pela minha observação, o desenvolvimento do caráter é o mais importante. Tá certo? Porque sem ele você não tem a resistência para o aprendizado. Quando você começa a aprender coisas, a ler coisas, mas é que a sua própria personalidade não está suficientemente sólida para aguentar, você vira uma espécie de monstro de duas cabeças. Tá certo? Você vira uma pessoa, vamos dizer, com um desenvolvimento intelectual, entre aspas,
relativamente grandes, colocados sobre uma alma de criança, uma alma pueril. Então é claro que a alma pueril não entende as implicações daquilo que ela mesmo está sabendo. É isso. Então, é ridículo um sujeito que é capaz de, sei lá, discutir Kant ou Hegel, mas que, ao mesmo tempo, não é capaz de administrar sua vida, não é capaz de se relacionar com as pessoas de uma maneira adulta. Tudo isso é muito feio. Isso cria personalidades disformes realmente caricaturais, né? E, infelizmente, no Brasil, como a atividade intelectual é precária, é incipiente, a maior parte das pessoas que se dedicam a ela são exatamente assim, quer dizer, são personalidades disformes. São pessoas que têm um certo conteúdo de leitura, certa capacidade de raciocínio verbal, mas que não têm estofo suficiente para arcar com a responsabilidade daquele conhecimento. Então, evidentemente, viram caricaturas, tá certo? Como essa caricatura é o que predomina em certos meios, sobretudo na universidade, é ela que dará a projeção social da ideia de intelectual no Brasil. Tá certo? Então, e é evidente que nós não podemos nos deixar guiar por essa caricatura. Não é isso que nós queremos ser quando crescemos, né? Então, um ponto fundamental para esse aprendizado é que você aprenda a se relacionar com as mesmas pessoas com quem você se relacionava antes, com os mesmos meios sociais, só que de uma outra maneira. Antes você era um igual, as pessoas gostavam de você porque sentiam que você tinha os mesmos objetivos, os mesmos valores, a mesma linguagem, as mesmas preocupações, as mesmas emoções, etc. Então havia aquela identificação fácil desde um primeiro momento. Mas a partir da hora que você começa a ter outros conteúdos e outras preocupações que eles não compreendem, você já está no meio destas pessoas como alguém que está investido de uma responsabilidade para com eles. Então, regra número 1. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de compreender você. Você que tem a obrigação de compreendê-las. Isto é absolutamente fundamental. Né? Não espere compreensão. Dê compreensão. Compreensão significa paciência com a burrice alheia, né? E, ao mesmo tempo, nenhuma cumplicidade com a burrice alheia. Se as pessoas não te compreendem, bom, você as compreende. Então, você está colocado como se fosse um pai perante seus filhos, ou como se fosse um psiquiatra perante os seus louquinhos, ou um professor perante os seus alunos de primeiro ano primário. As pessoas estão se tornando crianças em relação a você. Se você não assume esta diferença de nível de consciência, agora você não amadurece. Tá certo? Quer dizer, uma das características do homem maduro é precisar de pouca afeição e pouca compreensão e ser capaz de dar muita. Ao contrário, quando você é criancinha ou adolescente, né, você oferece pouca compreensão, mas você precisa de muita. Você precisa de muita afeição, você precisa se sentir aceito. Por quê? Porque você ainda não tem solidez. Você está como, vamos dizer, a massa amorfa, né, incerta, feita de geleia, que precisa a todo momento ser solidificada por algum fator externo. Né? Então, alquimicamente é o mercúrio e enxofre, quer dizer, o mercúrio é a substância móvel, né? Móvel, incerta, instável, que precisa que venha, então, o enxofre e o solidifique. Então, em alquimia é o mercúrio, o enxofre e o sal, quer dizer, o sal vai ser o cristal, a forma final. Né? Então, esta força solidificante que lhe dá, ao mesmo tempo, uma forma reconhecível e lhe dá o senso de segurança, uma criança ou um adolescente, ela busca isso sempre fora dela. Por exemplo, a autoridade dos pais confirma a criança no que ela está fazendo. Né? Eu reparei que quando meus filhos, quando pequenos, frequentemente eles pediam autorização para fazer coisas que eles já estavam careca de saber que estavam autorizados. Por exemplo, posso pegar um doce na geladeira? Então, 1000 vezes, eles perguntavam 1000 vezes, falavam, pode. Posso ir no banheiro? Claro que pode. Tá certo? Posso brincar disso? Pode brincar disso. Por que eles faziam essa pergunta? Porque ele fazia aquilo com a autorização do pai, dava um certo sentido de importância.
após que ele simplesmente fazer, é uma coisa meramente empírica, né, sem nenhum significado maior. Então, o pai, de certa maneira, dava um mandato, né, o investia do mandato, que autorizava a ir no banheiro, e ir no banheiro tornava-se uma coisa, né, importante e até meritória. Né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente precisa dessas confirmações. Por quê? Porque nós não temos uma personalidade estruturada. Nós somos realmente uma massa amorfa, que qualquer vento modifica. Tá certo? Então nós somos como uma geleia que está sempre tremendo. E precisa vir alguém e nos apertar para que a gente adquira uma forma. Só que nas condições da sociedade atual, especialmente no Brasil, as pessoas permanecem nesse estado por muito tempo. É o que se chama adolescência prolongada. Né? É um fenômeno estudado por aquele sociólogo sueco, o Erik Erikson, né? Adolescência prolongada. A adolescência prolongada pode ir até os 50 anos. Certo? Agravado por, vamos dizer, ao mesmo tempo, uma prosperidade maior da classe média e alta e uma restrição do mercado de trabalho. Quer dizer, há menos empregos, mas ao mesmo tempo as famílias têm mais recursos. Então, vamos dizer, o pai está ganhando mais dinheiro, né? Então ele pode sustentar você, mas você não encontra um emprego para você. Ou não encontra um emprego porque o mercado de trabalho se restringiu, ou porque o mercado de trabalho está exigindo mais qualificações do que você tem. Certo? Então, na minha geração, que é do pessoal que está hoje com 60 anos, o normal era você, aos 16, 17 anos, você está fora de casa e trabalhando. E hoje não, a gente vê, né, garotos de 40 anos, ainda dependendo do pai e da mãe, tá certo? Ou, ao contrário, você vê pessoas que até têm uma vida econômica relativamente independente, mas que psicologicamente são muito dependentes de uma autoridade externa, de uma confirmação externa. Essa confirmação pode vir por duas formas. Primeiro, pode vir pela comunidade. Comunidade é o bando dos iguais, é a patota de juventude, né? Onde são os seus companheiros de geração, por assim dizer. Então, vamos dizer, você sentir-se integrado nessa comunidade, sentir-se um igual aos outros, é um reconforto, porque você sente que você é uma pessoa normal. Né? Quer dizer, o seu padrão de normalidade é dado. Então, e pela sua semelhança, pelo reconhecimento que você tem de que as suas emoções, suas aspirações, seus valores, seus sonhos são iguais aos de seus companheiros. Né? E a segunda forma da autoridade, da confirmação, é dada pela autoridade. Quer dizer, alguém que você não considera igual a você, mas que você considera um superior. Esse superior, por sua vez, terá de representar alguma entidade que transcende a sua relação pessoal com ele. Por exemplo, ele representa uma igreja, ele representa um partido, ele representa uma tradição, ele representa o governo, ele representa alguma coisa que lhe parece transcendente. Certo? Então, a necessidade deste tipo de apoio, ela cresceu por causa do fenômeno da adolescência prolongada, mas ao mesmo tempo, acontece que todas as instituições, elas estão em crise há mais de 100 anos. Então, quer dizer, a busca da autoridade, a busca da confirmação pela autoridade se torna tanto mais intensa quanto menos há autoridades dignas de confiança.